Olá, crianças! Estamos aqui novamente para conversar sobre mais um herói. Temos conversado sobre diversos heróis, não é mesmo? E é tão bom saber que Deus deixou a história de diversos heróis para serem exemplos para nós, não? Hoje nós vamos conversar sobre um herói chamado Gideão. Vocês conhecem esse herói? O nome dele é até engraçado para os nossos tempos, né? Gideão foi um homem de Deus, ele foi o quinto juiz de Israel. Lembra, depois que o povo do Egito chegou na Terra Prometida, eles começaram a ter juízes. E Gideão foi um desses juízes. Foi o quinto juiz que o povo de Israel teve. No período em que Gideão foi juiz do povo de Israel, ele passou por várias dificuldades e vários desafios. E aqui nós vamos contar um pouco dessas dificuldades e desafios que esse herói venceu. E sabe por que esse herói conseguiu vencer esse desafio? Porque ele era temente a Deus e ele escutava o que Deus falava ao seu coração. Certo dia, quando Gideão foi chamado por Deus para se tornar juiz do povo de Israel, Deus falou com ele por intermédio de um anjo. E esse anjo chegou a ele e disse: "Você está sendo convocado por Deus para guerrear contra os medianitas." Vocês já ouviram falar dos medianitas? Os medianitas eram um povo muito ruim, muito mal e que fazia muito mal para Israel. Sabe o que os medianitas faziam? Roubavam a colheita do povo de Israel. E o povo de Israel passava fome, porque os medianitas não deixavam comida para o povo de Israel comer. Gideão foi chamado por Deus para dar um jeito nos medianitas. Só que os medianitas eram fortes e eram muitos. E como Gideão iria conseguir isso? Gideão tinha um exército grande, mas não era um exército tão potente e tão poderoso. E Gideão fez algo muito importante. Ele se colocou diante de Deus, porque quando Deus o chamou, Gideão disse para Deus que ele estava com medo, com muito medo. Mas Deus disse para Gideão: "Não tenha medo, eu sempre estarei ao seu lado." E Gideão, ao lado de Deus, traçou as estratégias e escutou as estratégias que Deus tinha para derrotar os medianitas. E sabe qual foi a estratégia? Deus pediu para Gideão reunir todo o seu exército, e um exército muito grande. E Gideão disse para o exército: "Aqueles que estão com medo, por favor, vão embora." E sobraram, sabe quantos homens? 10.000 homens. Mas Deus ainda disse para Gideão: 10.000 homens ainda são muitos homens e o seu exército ainda não está forte o suficiente. No outro dia, Gideão reuniu novamente esses 10.000 homens e pediu para eles pegarem água. Olha que coisa engraçada! Como que um grande chefe do exército iria saber se aqueles homens eram bons ou não pegando água? Olha a diferença. Aqueles que eram bons guerreiros, eles abaixaram para pegar as águas, mas eles não abandonaram nem sua lança e nem seu escudo. E nessa hora, Gideão teve certeza quais homens deveriam fazer parte do seu exército. E sabe quantos homens sobraram? 300 homens. E Deus olhou para Gideão e falou: "Este é o seu exército." Imagina como Gideão estava. Com 300 homens, dá conta de derrotar o povo medianita? Como fazer isso? E Deus deu a forma para Gideão fazer isso. Gideão entregou um jarro, uma lâmpada e uma corneta para cada guerreiro seu. E na madrugada eles desceram em silêncio com a lâmpada dentro do jarro, cercaram todos os arredores da onde o povo medianita estava. E quando eles estavam todos posicionados, eles quebraram o jarro, aquela lâmpada floresceu, uma luz enorme, e eles tocaram com toda a força aquela trombeta. E o povo medianita teve muito medo e soube ali que Deus era quem comandava o povo de Israel. Gideão teve medo? Teve, mas Gideão escutou a voz de Deus e com isso conseguiu derrotar os medianitas. E olha o versículo que Deus deixou para Gideão naquele momento.
Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo. Juízes 6:23. Nós não precisamos ter medo. Deus está conosco. Quantas vezes ao longo do dia nós sentimos medo? Quantas vezes ao longo da nossa vida nós vamos sentir medo? Mas o que nós temos que lembrar é que Deus está ao nosso lado. Lembre neste momento com seu papai, com sua mamãe, com seus irmãos, quais são as questões ou quais são as palavras ou quais são os momentos que você sente medo. E ore com eles neste momento, para que Deus lhe dê paz, como deu a Gideão. E lembre-se, você é um herói de Deus, você pode fazer a diferença ao redor de onde você estiver. É só escutar o que Deus tem para o seu coração, assim como Gideão fez. Desejo a vocês uma ótima semana e um beijo no coração de cada um.